A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer imenso poder retornar aqui às gravações do Caped. Estive ausente aí alguns dias por algumas razões, mas é muito bom poder voltar aqui para realizar esse trabalho abençoado que tem como objetivo principal subsidiar os nossos professores de escola bíblica dominical no preparo de suas aulas, sendo também uma ferramenta abençoada, uma ferramenta poderosa na propagação do ensino da palavra do Senhor a todos os que têm interesse em aprendê-la. Neste trimestre estamos estudando a lição que foi escrita e comentada pelo meu amigo, pastor Éden, cujo título é A Missão da Igreja em Fazer Discípulos. Nós sabemos que a igreja tem várias missões: adorar o nosso Deus, pregar a palavra, ensinar a palavra, e uma delas é fazer discípulos, e é o que nós estamos estudando neste trimestre. A lição de hoje fala sobre o amadurecimento dos discípulos. O nosso irmão Éden, ele escolheu os textos de Efésios, capítulo de número 4, versículos de número 13 a 15, e também João, capítulo 8, versículos 31 a 32, para sustentar os seus comentários. Então, os nossos professores têm aí esses textos disponíveis nas lições, e as demais pessoas que estão nos assistindo podem também consultar lá a sua Bíblia, que você vai encontrar esses textos registrados lá. Então, nós sabemos que Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz que eles já deveriam ser mestres pelo tempo que eles já tinham. Então, lá em Hebreus capítulo 5, versículo de número 12, nós vemos Paulo fazendo aí essa observação. A primeira lição que nós podemos passar aos nossos alunos lá da escola dominical é que o amadurecimento na fé, ele não está relacionado ao tempo de crente, ao tempo de fé. Então, algumas pessoas dizem: eu tenho tantos anos de crente, tenho 50, 70, 80 anos de crente, mas às vezes não amadureceu o suficiente. E é isso que Paulo está dizendo lá para aqueles cristãos. Então, às vezes a pessoa ainda não está pronta aí para encarar. Como é que é o nome, pastor Saulo? Porque hoje tem a honra de ter aqui o pastor Saulo, que está aqui me auxiliando aqui nos comentários. Aquela buchada de bode, né, pastor? Eu nunca comi, mas dizem que é uma comida bastante forte. E às vezes, dependendo, às vezes a pessoa tem tanto tempo de crente, mas espiritualmente falando, se der um alimento mais forte, ela não tem estrutura para aguentar, né? Não tem estrutura para suportar aí o peso deste alimento. Então, nós não podemos passar a nossa vida inteira, espiritualmente falando, tanto fisicamente quanto espiritualmente, vivendo apenas de líquidos. Precisamos também de alimentos sólidos. Então, a introdução aqui da nossa lição está falando sobre essa... Já começa falando aí sobre a importância de nós termos aí essa preocupação no amadurecimento da nossa fé. Então, eu estava pesquisando, pastor Saulo, existem dois tipos de frutos e eu achei isso muito interessante. São chamados frutos climatéricos e os não climatéricos. Os frutos climatéricos, eles amadurecem depois de colhido. Você pode retirá-los lá do pé, que eles continuam amadurecendo. Então, são exemplos aí a banana, o abacate, o maracujá, tantos outros. Então, você pode comprá-los verdes, deixa lá, ele vai amadurecer. Mas há também os frutos chamados não climatéricos. Estes aí, eles não amadurecem depois de colhidos. Se você tirá-los do pé ainda verdes, ele não vai amadurecer, ele só vai apodrecer. E apodrecendo, eles não vão servir mais para nada. Então a gente tem exemplos aí do limão, da uva e tantos outros. Então, apodrecidos, eles vão ser lançados fora. Eles não podem ser colhidos verdes, senão eles apodrecem. Então, aí numa comparação, eu estudando sobre isso, numa comparação trazendo para a nossa vida espiritual, poderíamos dizer que o cristão é um fruto não climatérico, né? Então, nós estamos em processo de amadurecimento, em processo de santificação, até nós chegarmos à estatura de varão perfeito, que é o nosso objetivo. Então, conforme os versículos 13 e 14 aqui da leitura bíblica, citados aqui pelo pastor Éden,
nós estamos em processo de amadurecimento. E depois da colheita, que será feita pelo Espírito Santo, aí não vai dar tempo de amadurecer mais. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que pelejar para amadurecer aqui. Amadurecer na fé, crescer na fé, esse processo de santificação, não podemos abrir mão dele. Então, depois da colheita, o fruto que estiver verde não poderá mais amadurecer. Então, colheu, já era, né? Só vai apodrecer agora. Então, a recomendação de Paulo aqui, e o pastor Saulo já vai fazer aí as suas considerações iniciais e os seus comentários. A recomendação de Paulo é que nós não sejamos meninos inconstantes, sem firmeza. Então, nós temos visto crentes que não conhecem sequer o credo religioso, não conhecem as doutrinas bíblicas, não têm convicção do que acreditam. Esses crentes, eles têm um problema. Qualquer vento de doutrina pode levá-los para longe. Então nós sabemos que os ventos, eles surgem a partir de variações nas pressões atmosféricas. E se é uma coisa em que nós vivemos, é em constantes pressões. Né? O tempo todo nós estamos vivendo pressionados. Então os ventos, eles estão vindo em nossa direção o tempo todo. Então eles são classificados lá em brisas, né, que são os ventos mais leves, depois os alísios, ciclones, furacões, que podem chegar até 108 km por hora. Então o crente que estiver alicerçado na palavra, que é o que nós vamos falar aqui, ele vai resistir a esse vento, ele vai resistir a esse furacão. Tal como a casa do homem que foi construída lá na rocha, citado lá em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 25. Lá diz que desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Tem alguns que, infelizmente, por falta de conhecimento da palavra, de buscar ali o aprendizado, não ter sido discipulado, qualquer simples brisa já acaba levando, né, pastor Saulo? E aí eu já gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tópico primeiro, que traz por título aí a importância da palavra no amadurecimento, nesse processo de amadurecimento dos discípulos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, uma honra poder estar aqui novamente, para que nós pudéssemos compartilhar mais esta lição da Escola Bíblica Dominical, tão relevante para esse trimestre, um tema extremamente prático, grande relevância para a igreja e que vale muito ser praticado, considerando as circunstâncias que nós estamos atravessando nos dias de hoje em relação à questão comportamental dos discípulos, né? Então, como me foi dada aqui a oportunidade para mencionar esse primeiro tópico, aonde está intitulado ali, né, que os discípulos amadurecem pela palavra de Deus, e falando sobre a importância da palavra, esse primeiro tópico dá esse enfoque, e bem colocado aqui, foi até nós fizemos menção na lição de número 5, falando a respeito desse texto de Mateus, aonde fala do alicerce na palavra, né? E ali a comparação de Jesus é tão profunda que ele diz que mesmo que se ouça a palavra, mas não a pratica, é esse que é comparado como aquele que constrói na areia. Então, o contexto da palavra não é só o conhecimento dela, é o conhecimento com a sua consequente prática. E aqui o pastor Edney fez questão de trazer de forma relevante o quão importante, e observando à luz das Escrituras, principalmente o grande ensinador, o grande mestre na palavra, que é o próprio Cristo. Ele menciona aí que Jesus ele ensinava de forma constante. O ensino ele é relevante, principalmente numa aula dessa, tratando do discípulo ou do discipulando e discipulados, né? Porque aqui nós, vez por outra, estamos como discipuladores e ora como discípulos, depende do contexto em que
você está em determinado momento, ora como um aprendiz da palavra, ora como um ensinador da palavra. Nós, como servos de Deus, temos essa dupla incumbência, né, no papel de ser transmissores dos ensinos de Jesus. E aí ele traz aqui o exemplo do próprio Cristo, que era encontrado frequentemente ensinando a palavra de Deus. Ele faz questão de mencionar aqui diversos momentos, textos bíblicos que revelam, em especial o livro de Marcos, as diversas vezes em que Jesus foi encontrado ensinando, transmitindo os ensinos da palavra de Deus. E ele ensinava porque a palavra de Deus tem propósitos especiais na vida do discípulo. A importância da palavra no sentido de ela ser um ato contínuo, porque ela, já foi colocado aqui pelo irmão Daniel, a condição e o propósito da palavra no contexto do amadurecimento. Nós podemos dizer, então, que a palavra ela tem um propósito do aperfeiçoamento. Nós somos imperfeitos e a palavra de Deus é quem nos aperfeiçoa. Além disso, ela não só aperfeiçoa, ela cumpre um papel fundamental na nossa vida. Ela nos limpa. O poder da palavra, a palavra tem o poder de limpar. E, portanto, quem não tem contato constante com a palavra, ele não pode passar por esse processo de limpeza, de purificação. Então, a palavra de Deus, ela tem objetivos especiais e tem importância na vida do discípulo no sentido do aperfeiçoamento, da limpeza, da santificação. Só a palavra pode santificar. Nós temos referência nas Escrituras Sagradas para poder falar ou fazer a defesa de todas essas ações da palavra em nós, considerando a importância dela no sentido do aperfeiçoamento, da limpeza, da santificação. Mencionado esse texto, inclusive, mais à frente, na própria lição, a função libertadora da palavra, mostrando que o homem, antes de ter acesso à palavra, tem uma condição de escravo, tem uma condição de prisões, e o que pode libertá-lo é o poder da palavra. Além disso, ela tem condições de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Mas isso acontece para o discípulo que está em constante aprendizado da palavra. O discípulo que tem contato contínuo com a palavra. Então é muito importante entender que sem contato com a palavra, é impossível nós amadurecermos, nós sermos aperfeiçoados ou nós nos desenvolvermos. A sensação que nós temos, embora foi já mencionada aqui, os cristãos hebreus, né, que estavam com uma dificuldade de desenvolvimento, a gente encontra a mesma situação na igreja de Corinto. Logo na introdução da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai escrever dizendo a eles que precisou escrever a meninos novamente nascidos, como a meninos, porque eles apresentavam deficiência no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E usando um pouco também esse contexto comparativo do desenvolvimento humano, né? Nós passamos também por esse mesmo processo, assim como o fruto tem esse contexto do amadurecimento, nós seres humanos temos o contexto do desenvolvimento. Nascemos sim criança e é muito importante esse momento na vida espiritual. Né? Não pode atropelar as etapas, mas não pode permanecer sendo criança a vida inteira, não pode ficar só tomando o leitinho. É importante tomar o leite, mas precisa chegar o dia na buchada de bode, né? É preciso chegar na feijoada, é preciso chegar num processo onde você vai se alimentar como adulto, né? E é isso que Paulo está dizendo, talvez concernente exatamente à palavra, ao que dizer àquele povo. Vou ter que escrever de forma tão simples, vou ter que fazer uma transmissão de ensino tão simples como se vocês estivessem sendo ainda crianças no conhecimento, sendo que vocês já deveriam estar no estágio de adultos, de pessoas crescidas, né? Então tudo tem um processo, nasce sim criança, passa aí pelas fases da adolescência, e cada etapa dessa, né, a criança tem lá as suas 3 fases.
Depois vem a adolescência, que passa também pelas suas 3 fases. Depois vem a fase adulta, que é uma fase mais longa, até que chega a velhice. E depois, por fim, a condição dentro dessa fase de adulto como maduros, como aquela pessoa que está apto, tem o devido entendimento, o devido conhecimento da palavra. E a revelação da maturidade espiritual, ela é percebida quando nós estamos aptos a ser mais serviçais no reino, né? Não quando nós estamos assoberbados ou prepotentes, dominadores de um conhecimento bíblico, aonde na prática nós estamos ignorando os mais fracos na fé, os nécios na fé, ou aqueles que ainda não alcançaram maturidade. O grande contexto da vida cristã vai mostrar, revelar maturidade no conhecimento da palavra, entendimento da palavra, vivência com a palavra, é quando nós estamos aptos a conviver exatamente com os que não têm ou não alcançaram esse nível de conhecimento, com a devida tolerância, né? Sabendo dosar as relações para que elas não sejam afetadas. Então, o pastor Éden traz aqui que primeiro Jesus ele era o exemplo, depois ele fala da importância da palavra para os discípulos, e aonde ele traz um texto aqui muito relevante, um texto de Deuteronômio 32, versículo 2, onde esse texto usa uma palavra por nome de doutrina, que é talvez aí o conjunto de regras, né? Ou o conjunto dos comportamentos instruídos para, seja ela para um contexto político, religioso. Esse seria o sentido da palavra, no sentido de ensinar, no entendimento de ensinar, de aprendizado. E, portanto, é esse o contexto bíblico, né? A palavra de Deus é um conjunto de regras, um conjunto de ensino para o desenvolvimento da fé, para o crescimento espiritual, para que isso venha... aqui, esse texto, ele fala exatamente da doutrina como uma chuva. E ele usa aqui o contexto da chuva em 2 momentos, né? A doutrina como chuva e a palavra como orvalho, como que isso faz da vida, vai fazer com que o discípulo que tenha um ato contínuo de receber esse orvalho sobre ele, a palavra como orvalho, essa chuva sobre a vida dele, isso vai lhe dando uma vida viçosa. Isso é que vai garantindo, né? Isso precisa ser ato contínuo. Quando há falta disso, a escassez da chuva, né? Quando há escassez da água, naturalmente a planta tende a morrer, a falta dela, né? E aqui a palavra está sendo comparada como chuva, como orvalho, como aquilo que faz dar vida a essa planta de forma contínua, de forma permanente. Por fim, ele fala também aqui da meditação na palavra como alimento espiritual. É aquilo que eu acabei de dizer. A palavra de Deus, ela tem o propósito de nos alimentar a alma. Ela tem o propósito de nos dar mais conhecimento de Deus. Ela tem o propósito de nos ajudar na nossa vida comum, no dia a dia, até na nossa vida profissional. Se a gente entender que a palavra de Deus, ela pode todas as coisas, e o poder da palavra pode inclusive nos trazer e nos conduzir para o caminho do aperfeiçoamento, nós vamos entender o quanto que a meditação na palavra, ela vai trazer àquele que está vivendo uma vida ansiosa, uma vida de desespero, uma vida de angústia, uma vida de busca constante por coisa terrena. Na palavra nós vamos encontrar a resposta para entender que tudo tem o seu tempo, que a vontade de Deus é que precisa prevalecer. Precisa entender, como o pastor Éden coloca aqui na lição, que o ensinamento ele será sempre como orvalho que mantém os ouvintes saudáveis e viçosos.
ele coloca aqui no segundo tópico, no finalzinho, assim, que ao guardar a palavra em nosso interior, nós temos defesa contra o pecado, falando que Cristo usou a palavra para combater as propostas astutas de Satanás. A palavra de Deus é luz para iluminar, é bálsamo para sarar, é pão para alimentar, é água para limpar, é fogo para aquecer, é martelo para quebrantar e é espada para guerrear. Se a gente tiver a consciência desses efeitos da palavra em todas as áreas da vida, nós estamos convictos de que assim nós estaremos alimentados de forma contínua. E por último, ele fala da prática no estudo da palavra, que é diferente da prática da palavra. Sem dúvida nenhuma, o caminho para poder levar à prática é estudar ela, é conhecê-la, é habitualmente ler a palavra para depois exercitar. Eu costumo dizer isso sempre, não adianta nada a leitura. O próprio Jesus falou que eles erravam, isso falando lá aos fariseus, que eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muita gente que às vezes conhece muito o poder de Deus, mas não conhece nada das Escrituras. Ou às vezes conhece muito da Escritura e não conhece nada do poder. Mas Jesus alertou que as duas coisas são necessárias. Precisa conhecer a palavra e precisa conhecer o poder para ter uma vida de vitória. Amém, pastor. Então ficou muito claro aqui nos comentários aqui do pastor, trazendo essas considerações muito relevantes. Ficou muito claro que nós precisamos nos alimentar constantemente da palavra do Senhor. Alguém perguntou a um cristão uma vez, olha, mas você vai sempre para a igreja, mas os textos são sempre os mesmos, né? Toda vez que você vai, sempre está falando a mesma coisa. Eu tenho certeza que você não é capaz de me dizer o que foi lido, o que foi ensinado durante todo esse ano. Tenho certeza que você não sabe me dizer. Aí ele falou, olha, eu conseguiria te dizer se você também me disser o que você conseguiu comer durante todo esse ano. Os pratos de comida que você conseguiu comer durante esse ano, tenho certeza que você também não é capaz de me dizer. Aí ele falou, realmente não. Ele falou, então, da mesma forma, sou eu. A palavra é o meu alimento espiritual. Então você não é capaz de me dizer o que você comeu exatamente durante todos esses dias, mas foram esses alimentos que te sustentaram até aqui. Então o cristão, ele não pode viver sem o ensino da palavra. E o ensino deve ser prioritário nas nossas igrejas. Então eu gosto bastante de culto de louvor, de retiros, eu acho muito importantes. Não sou contra nada disso, participo de vários, meus filhos participam, mas nada pode substituir o ensino da palavra. Então nós precisamos deixar isso claro aos nossos alunos. Avançando um pouquinho para o tópico segundo, vai falar aí sobre o alvo, né, que deve ser o alvo do cristão, que é a maturidade cristã. Então é importante transmitir para os alunos lá na sala da escola dominical o conceito de alvo. Então é importante deixar isso claro para os alunos. Então, o alvo, segundo o nosso dicionário, é o local para onde se dirige, o local onde se tem mira, é o ponto de convergência, é o intento, é o objetivo. O alvo é realmente aquilo que nós queremos alcançar. Então, todo cristão, ele precisa estar na igreja sabendo o que quer, onde quer chegar e o que ele está fazendo ali. O cristão, ele precisa romper o pensamento que é a base da filosofia, que é aquele que diz quem somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Então, nós devemos saber quem somos. Somos filhos de Deus. De onde viemos? Fomos criados por Deus, foi Deus que nos concedeu a vida. E para onde nós iremos? Nós iremos para o céu morar eternamente um dia com o nosso Senhor. Então, o cristão, ele tem que saber qual é o alvo dele, o que ele está fazendo ali. Então, o alvo, segundo o comentarista aqui, o pastor Éden, ele colocou que o nosso rumo aqui é buscar a estatura perfeita. Então, nós estamos em uma batalha espiritual e precisamos estar alimentados, treinados e visando esse alvo, até chegar à estatura perfeita que é a de Cristo.
Então nós somos soldados, pastor, numa batalha. E um soldado desnutrido certamente vai ser abatido. Então ele precisa estar alimentado, precisa estar preparado também. Não adianta estar armado, mas não saber o que vai fazer com a arma também. Então nós vemos pessoas, às vezes tem Bíblias, diversos tipos de Bíblias, Bíblias muito caras, Bíblias de estudo, mas se eu não ler a Bíblia, se eu não dominar o que está escrito ali, então de nada serve eu ter uma estante cheia de Bíblia. Eu não sei manusear uma arma. Então se me colocar no campo de batalha e me der uma arma na mão, eu não vou saber o que tem que fazer com ela. E uma pessoa quando não sabe usar uma arma, ele pode até fazer bobagem com ela. Né? Então o cristão ele precisa ter a palavra, mas ele precisa se alimentar, ele precisa saber manuseá-la, para não ser enganado, para não ser levado aí por ventos de doutrinas. Então nós precisamos ler, estudar e meditar na palavra do Senhor. São 3 ações diferentes, pastor. Eu posso ler a Bíblia, né? Mas ler não é estudar. Estudar não é meditar, são 3 ações diferentes e essas ações, essas práticas, elas precisam acontecer na vida de todo cristão. Então, pastor, gostaria que o senhor falasse aí um pouquinho sobre esse nosso alvo aí, que é o tópico 2º aí, que foi escrito aí pelo pastor Éden. Nesse tópico, o pastor Éden traz um grande desafio como alvo quando ele fala da busca do aperfeiçoamento, né? Ou da estatura perfeita de Cristo. Imagina que uma pessoa tenha condições, né, de alcançar um nível de perfeição, né? E aí, às vezes, a gente pensa assim, não, muito crente até joga a toalha, né? Fala assim, não, jamais eu vou conseguir ser como Cristo, é impossível eu ser como Ele. E nessa proposta apresentada aqui para o discípulo, que é buscar assemelhar-se ao seu mestre, é buscar parecer-se exatamente como Cristo foi, no comportamento, na atitude, na vida, fica a interrogação. O que a Bíblia exige das pessoas é que realmente ela seja plenamente perfeita. E até porque há um texto em que o próprio Jesus orienta para que nós devamos ser perfeitos. E a Bíblia vai mostrar qual é o sentido da palavra perfeito mencionado aí, né? Nós temos lá a palavra no hebraico, a palavra tamim, que quer dizer completo ou correto, sadio. Ou inteiro, esse é o sentido da palavra, né? Ou a palavra teleios, que é a palavra no grego, que quer também dizer completo ou plenamente maduro. E aqui, quando nós vamos encontrar, então, no contexto do Novo Testamento, a palavra perfeição, o objetivo é conduzir para esse propósito, para que o crente procura estar plenamente maduro, estar completo na palavra, no sentido de entender o que é que Cristo ensinou, até porque a nossa perfeição plena é o próprio Cristo. Uma vez que nós o aceitamos como Salvador da nossa alma, demos a nossa vida para que Ele a conduzisse, todas as ações do Espírito Santo de Deus em nós, norteando o comportamento ou a vida de Jesus em nós, nos levando para esse propósito. E então a perfeição aqui é maturidade, o aperfeiçoamento sugerido aqui é maturidade, alcançar um nível tal em que não haja em nós um comportamento doloso, um comportamento de pecado intencional, de propósito em uma vida errada, uma vida equivocada, mas no sentido de estar maduro, ter alcançado conhecimento suficiente de Cristo para que as nossas práticas se assemelhem a Ele, como aconteceu com os discípulos, que depois de ter seguido, andado, vivido com Cristo, após Cristo ascender ao céu, eles foram viver as práticas do que haviam aprendido com Ele, a ponto de serem chamados de cristãos ou de pequenos cristos, né?
foi reconhecido pelo comportamento, pela conduta, pela vida que viviam, a maneira em que estavam agindo identificava eles com o Mestre. O cristão precisa ter em mente que esse é o nível de maturidade e essa é a perfeição que se busca para alcançar. Esse precisa ser, como colocado pelo irmão Daniel aqui, o alvo precisa ser alcançar a perfeição em Cristo. E Cristo é a sua perfeição. Quando então Cristo habita em nós, age em nós, opera em nós, naturalmente o nosso comportamento vai se assemelhando à forma de Cristo ser e viver. A proposta aqui desse tópico é exatamente amadurecer. É não permanecer no leite, como nós já falamos anteriormente, o tempo todo. Lembro de uma feita em uma conferência missionária em que nós convidamos um pastor batista e ele fez questão de dizer e falar até desse comportamento de muitos cristãos que aceitam a Jesus e parece que não gera nele uma curiosidade de aprofundar no conhecimento de Cristo. E aí ele não acessa, ele carrega às vezes uma Bíblia, ele anda com uma Bíblia, mas ele não lê a própria Bíblia, ele não cria contato, não cria relacionamento para se aprofundar no conhecimento de Deus, para se aprofundar no conhecimento de Cristo. E aí ele falou, a primeira coisa quando eu aceitei Cristo foi um desejo profundo de conhecer. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler coisas a respeito da Bíblia, procurei aprofundar no conhecimento das coisas de Cristo para que eu pudesse me assemelhar a Cristo. E, portanto, a gente sabe que sem contato com a Bíblia, sem contato com a palavra de Deus, o discípulo vai viver meio clone, parecendo com pessoas. Às vezes ele vai seguir muito o comportamento do discipulador e às vezes essa não é a régua, porque a régua é Cristo. Ele precisa entender que o ensino e o fundamental para a tua vida é o ensino da palavra de Deus. É um cuidado que, inclusive, o próprio discipulador tem que levar em conta para que ele não gere um clone, pessoas que tentem ser como ele, inclusive nos talentos e nas obras. Ele precisa saber que ele é só um condutor para que a pessoa se assemelhe a Cristo e desenvolva em Cristo os seus talentos e as suas habilidades espirituais. Então, a maturidade, ele coloca aqui que a maturidade traz estabilidade e firmeza na fé. Um discípulo precisa estar bem alimentado, estar bem sustentado, precisa estar bem enraizado. E aí, um contexto que a igreja não pode abrir mão é de ensinar os elementos bases da fé cristã, a ensinar a palavra de Deus, dando instrução ao discípulo para que ele tenha plena compreensão de quem é Cristo. Como o irmão Daniel colocou aqui, de nós conhecermos a nós mesmos e pautar esse conhecer a nós em Cristo. Como Cristo foi, quem foi ele, como ele viveu, como ele andou, né? Quais eram os seus comportamentos, quais eram as suas atitudes em determinadas circunstâncias. Vem à mente aqui aquele livro Em Seus Passos que Faria Jesus. Ali é uma ilustração, mas é uma demonstração clara de que como nós realmente agimos frente às circunstâncias da nossa vida, e se Jesus realmente estivesse em nós, agindo em nós, e se fosse ele naquela situação, como que Jesus iria agir? Essa é uma pergunta para se fazer num contexto do aprendizado da palavra ou da maturidade cristã. O que Jesus faria se ele tivesse frente a essa situação? Como ele resolveria essa questão? Então, isso é muito importante e relevante para a vida do discípulo, para entender o seu nível de maturidade, até onde eu já amadureci.
perfeição aqui é a perfeição no próprio Cristo, na questão comportamental, numa questão de ensino, o que é que Jesus fez e como eu deveria fazer. Essa tem que ser a busca ou tem que ser o alvo contínuo para ir se aperfeiçoando. Não pode ficar, como eu costumo dizer, que às vezes nós temos o gráfico da nossa fé e ele só vale para mim, né? Esse gráfico não é um gráfico estatístico para mostrar e apresentar a ninguém, mas cada crente precisa ter o seu próprio gráfico e saber se ele está evoluindo ou se ele está sempre aqui, né, colado na abscissa e não anda, e não evolui, não desenvolve. Ele precisa entender que o crente precisa estar evoluindo. Não significa que, às vezes, o nosso gráfico é uma reta constante de perfeição. Não. Muitas das vezes a gente tropeça. Mas a gente precisa entender que tem que levantar e continuar. Então, às vezes, o seu gráfico tem lá os altos e os baixos, mas num ato contínuo de crescimento e desenvolvimento da fé. Você não pode se conformar em querer ficar no raso aqui a vida inteira, como que se não tivesse oportunidade de aproveitar o crescimento em Cristo. Essa tem que ser a consciência do discípulo. Ele tem que ter isso em mente, que o propósito de Deus é levá-lo a um nível de maturidade, é dar um passo à frente, é sair de uma estagnação na fé e levá-lo a conhecer coisas mais profundas nele. Amados, já estamos caminhando para o final aqui da nossa transmissão, mas não poderíamos deixar de falar um pouquinho aqui do tópico 3º, que vai falar aí sobre o problema da falta de amadurecimento. Então aqui o comentarista começa dizendo que os cristãos hebreus não amadureciam. Que coisa! Então, por que será que esses cristãos eles não conseguiam amadurecer? E nós temos visto que, infelizmente, até nos nossos dias, a gente consegue ver crentes que não crescem, não conseguem evoluir, não conseguem amadurecer, não, continuam naquela infância espiritual, como foi citado aqui pelo comentarista, continuam como meninos, assim como disse Paulo. Então, o que faltava para eles? O que falta para muitos desses crentes? Para crescer, é necessário que tenha uma boa nutrição, uma boa alimentação. Então, Jesus, quando estava conversando ali com Nicodemos, ele disse que era necessário nascer de novo. Então, na infância espiritual, poderíamos dizer assim, é quando uma pessoa está se fortalecendo, é quando uma criança ali está se fortalecendo, fisicamente falando, né, tal como uma criança. A criança, ela não pode comer de tudo, ela não consegue tomar decisões sozinhas, ela não pode ser exposta a todo tipo de informação, ela não pode ver tudo, ela não tem força suficiente, ela não tem experiência de vida para compartilhar, ela não tem conhecimento. Então, se uma criança ela não detém tudo isso, como é que ela pode ser um ensinador? Como é que ela pode ser um mestre? Como é que ela pode ensinar outras pessoas? Como ela vai conseguir formar discípulos? Então, essa é a preocupação. É o que Paulo estava dizendo aqui, olha, já era para vocês serem mestres, já era para vocês estarem formando novos discípulos, e eu tenho que continuar falando com vocês tal como se fala com uma criança. Quando você vai falar com uma criança, a gente que trabalha na educação já há alguns anos, dependendo do tom de voz que você fala, dependendo do gesto que você faz, a criança entra em pânico, ela começa a chorar, ela se desespera, porque para ela tudo assusta, ela está crescendo ali. Então você precisa tomar cuidado com a forma como você se apresenta, a forma como você conversa, né? Só que isso é naquela fase. A gente não pode passar a vida inteira tratando as pessoas como se fossem crianças, nem na sua vida, fisicamente falando, e nem espiritualmente. Então, é necessário que tenha maturidade. As pessoas, elas precisam crescer. O cristão, ele precisa amadurecer na fé, ele precisa formar novos discípulos, mas para isso, ele tem que, antes, ele estar fortalecido, ele estar amadurecido. Porque se eu não deter o conhecimento suficiente,
não tem como eu transmitir isso para uma outra pessoa. Não é isso, pastor? Esse último tópico, ele chama bastante atenção porque que fala exatamente do problema da falta de amadurecimento. Paulo dá um nome para isso aqui, ele chama de crentes carnais, ele é muito categórico, né? Paulo foi meio que, podemos até ler esse texto, 1 Coríntios capítulo 3, 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Veja que o apóstolo Paulo aqui está diferenciando um crente maduro de um crente imaturo, né? Um crente infantil. O crente infantil, ele não demonstra espiritualidade. O contexto aqui é como ele age espiritualmente. Se o comportamento, e aqui vai a regra para uma reflexão de cada aluno, a pergunta dele é: ainda há comportamentos segundo os homens, como Paulo coloca aqui, eu ainda estou agindo dessa forma, eu ainda estou vivendo dessa maneira, as minhas ações ainda estão sendo de pessoas carnais, então eu ainda não estou maduro, eu ainda estou no leite, eu ainda preciso amadurecer. Não pode ser conversado comigo ainda como a espirituais, que é isso que Paulo vai dizer aqui. Não posso conversar com vocês como converso com espirituais, mas como a carnais. Esse texto ele nos remete a pensar e refletir sobre o crente, como colocado aqui, de muito tempo, às vezes, que está muitos anos servindo ao Senhor, mas ele não mudou, a situação é a mesma, o comportamento ainda é infantil, as práticas ainda é segundo os homens, é segundo o mundo, é segundo as coisas dessa vida, desse mundo, ainda muito ligada às coisas dessa terra, e não demonstra espiritualidade nas suas ações, não demonstra uma mudança de vida, não tem semelhança ao comportamento de Cristo. Ele coloca exatamente esse comportamento dos hebreus, que já deveriam estar num nível de ser professores. Eu acredito que a vontade de Paulo a escrever essa carta aos Coríntios seria muito semelhante. Gostaria de estar falando com mestres, mas eu estou escrevendo a meninos, porque o comportamento não mudou. A contenda, a dissensões, a inveja, há problemas tão simples de resolver com um crente espiritual e que com vocês ainda não conseguiu ser eliminados. Isso precisa sumir do meio de vocês para mostrar a maturidade espiritual. Vocês já deveriam estar num nível diferente, já deveriam estar vivendo de forma mais profunda em Cristo. Isso tudo é pela falta de meditação na palavra de Deus, é falta de convivência com a palavra e falta da prática da palavra. A pessoa só pode dizer que conhece quando pratica, quando exercita. O conhecimento, ele nos transforma. O conhecimento, a realidade do conhecimento, quando nós estamos tratando do contexto da educação, quando a pessoa só demonstra que aprendeu quando faz, né? Assim é a vida, né? Quando você está ensinando uma criança a falar, né? Eu estou lá com meu netinho, às vezes eu fico falando as palavras e ele vai repetindo. E a gente fica observando esse comportamento, hoje mais maduro, depois dos filhos, né? E a gente observando como que a criança reage a cada ação. E tudo que você faz, ele quer repetir, ele quer imitar. O discípulo precisa olhar exatamente esse comportamento em Cristo, na vida de oração, na vida de prática da palavra, da vivência da palavra, do ensino, de ensinar a palavra, de viver um relacionamento contínuo com o próprio Pai.
O cristão tem que buscar isso para alcançar um nível de espiritualidade, de maturidade que faça diferença, que seja observado nele realmente o impacto poderoso do Espírito Santo através da palavra. Não tem outro mecanismo, né? As pessoas podem aprender por aí muita coisa e tem ensino de toda sorte, mas Paulo, inclusive, alertou desse perigo dos maus ensinadores, né? E aqui o pastor Éden faz questão de mencionar o versículo que fala daqueles que são levados por todo vento de doutrina, voltando a falar sobre a doutrina, sobre o ensino, e aqui ele fala do ensino equivocado. Pedro vai dizer que é um leite fraudado, né? Um leite fraudulento, né? Um leite falso. E tem gente que às vezes se alimenta de forma tão rasa que ele come ou se alimenta de uma palavra falsa, de um ensino perigoso, destrutivo à sua fé, em que não consegue vencer talvez aí os grandes impactos da vida espiritual, os grandes vendavais, né? Como foi colocado aqui pelo irmão Daniel, não vai conseguir encarar. Se chegar, então, o irmão chegou até no ciclone, mas às vezes não estão aguentando o vento. Então, imagina se nós chegarmos a esse ponto. Então, é preciso entender que nós temos que ter raízes suficientes para não ser levado por todo o vento de doutrina, que estão espalhados no meio cristão, no meio evangélico, e em todos os púlpitos aparecem os ensinos fraudulentos, né? Coisas que não estão escritas na palavra de Deus, que não dão sustentação à fé, parecendo ser o evangelho uma vida fácil, uma vida só de regalias, uma vida só de benesses, quando na verdade nós estamos em busca de um alvo eterno, de uma busca por uma vida eterna em Cristo. Já muito falado durante todo esse trimestre, até porque o discípulo precisa entender que ele precisa ser como seu Senhor. Ele precisa buscar ser como seu Senhor, como seu mestre. E o que Jesus veio nos ensinar foi exatamente isso, que das coisas dessa terra, as essenciais da nossa vida, ele cuidaria, ele não nos deixaria faltar. Essas coisas vêm como uma provisão de Deus à nossa vida, mas que a nossa busca tem que ser pelo reino de Deus e sua justiça. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesta transmissão, ao pastor Saulo pela participação. O nosso desejo continua o mesmo, que você, professor, tenha uma aula abençoada e enriquecedora aos seus alunos e que tudo que foi falado aqui possa servir como subsídio na preparação da sua aula. Então vou pedir ao pastor Saulo para orar por todos nós, orar pedindo a Deus que continue abençoando a nossa escola bíblica dominical, que ela possa continuar sendo valorizada e não como infelizmente nós temos visto em alguns locais, graças a Deus isso não acontece aqui, de falar que essa questão de escola dominical, isso é coisa que está ultrapassada, não há necessidade mais, precisamos fazer isso, aquilo, mas o ensino da palavra de Deus, ele continua sendo valioso e a escola bíblica dominical é um local de aprendizagem e precisa ser valorizado. Graças a Deus, o nosso ministério tem investido bastante no ensino da palavra e nós esperamos e pedimos a Deus que continue dessa forma. Então quero pedir ao pastor que ore pela escola bíblica dominical, pelos coordenadores, pelos professores, pelos alunos e por todos nós. Amém, pastor? Amém. Vamos orar. Quero agradecer essa oportunidade, mais uma vez, de estar cooperando aqui no Capé de Sande. Isso para nós é uma oportunidade relevante, até porque nós estamos contribuindo para o desenvolvimento, o crescimento do corpo de Cristo, buscando o aperfeiçoamento nele. Oremos. Pai eterno e santo, nós louvamos a Ti, ó Deus, por esta rica oportunidade que tivemos de estar aqui, falando mais uma vez da Tua palavra, passando esse momento juntos, Senhor, meditando juntamente com os professores que buscarão aqui um subsídio para as suas aulas. Peço uma bênção poderosa do Senhor, a sua mão estendida sobre a mente, Senhor, sobre o coração de cada um dos professores da escola dominical, os
coordenadores da Escola Bíblica Dominical, os pastores, para que essa estrutura, Senhor, continue firme e a sua palavra continue sendo ensinada. Abençoa cada aluno, que ele seja revestido do conhecimento do Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.